Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que talvez muitos de vocês já viram esses programas de televisão que promovem reencontro de familiares que não se viam desde o nascimento, sabe, separados desde o nascimento, assim, irmãos, pai, mãe e tudo mais, não é assim? E aí lá a produção do programa cria aquele ambiente assim super emocional, né? Aquela música linda de fundo, um filme, uma preparação. Mas é inegável que quando a gente vê um reencontro assim, algo mexe no nosso coração, né? E nós ficamos tocados, nós ficamos sensibilizados com aquela sensação que aquela família deve estar vivendo. E é interessante que às vezes chegam dois irmãos que não se viam há 40 ou 50 anos, né? E quando estão um diante do outro, parece que um olha para o outro e fala: puxa, mas é muito parecido mesmo comigo, né? Parece comigo, nunca imaginei que eu tivesse um irmão tão parecido comigo assim. E duas pessoas que não tinham se visto por 50 anos, de repente se abraçam e parece que se amam e são irmãos e parece que viveram a vida toda junto, porque há algo que os une, que há uma identidade, há uma marca, há uma coisa inexplicável nesses encontros. Uma mãe quando reencontra um filho, não é assim? Muitas vezes nós experimentamos isso quando nós vamos em encontros que tem pessoas de outros ministérios. Nós olhamos para essas pessoas, temos o mesmo pai. Não fomos separados ao nascimento, fomos gerados em endereços diferentes. Mas quando nós nos encontramos e olhamos um para o outro, e nós abraçamos um ao outro, e nós falamos a paz do Senhor, nós temos a mesma marca. Há algo que nos une, há algo inexplicável que acontece. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de estar em lugar com um monte de gente de outro ministério, de outra igreja, e essa marca ela é tremenda, sabe por quê? Porque na verdade nós somos literalmente irmãos de sangue. Porque o mesmo sangue nos comprou, o mesmo sangue corre nas nossas veias, que é o sangue de Jesus Cristo. Então, se irmãos de sangue são muito irmãos, nós que somos irmãos de sangue espiritual, muito mais. E nós podemos encontrar e perceber diferenças. Nós podemos achar que nós fazemos o culto do jeito certo, porque nossos irmãos às vezes fazem o culto do jeito errado. Porque ainda tem uma velha natureza querendo reclamar e julgar os outros, não é assim? O culto é mais barulhento, mais silencioso, prega assim, prega assado, tem liturgia, não tem liturgia, parece que é uma coisa totalmente fora de controle, não é? Cada um na sua expressão, mas quando nós chegamos perto e nós falamos a paz do Senhor, ou nós falamos Deus te abençoe, ou nós falamos louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós somos tão iguais. Nós temos sido transformados à mesma imagem. Porque se nós nascemos de novo, verdadeiramente, a palavra de Deus diz que nós vamos sendo transformados na imagem de Jesus Cristo. E se todos nós vamos sendo transformados na imagem de Jesus Cristo, vai chegar um dia que todos nós pareceremos, talvez, irmãos gêmeos. Eu não sei exatamente como é essa questão de ser igual ou de ser diferente, porque em Apocalipse João fala que naquele dia no céu haverá gente de toda tribo, língua, povo e nação que Jesus comprou com o seu sangue. Então, eu sempre falo que para mim a coisa mais odiosa que pode existir no meio da igreja de Jesus é qualquer tipo de preconceito, por qualquer forma que seja, por qualquer motivo que seja, porque todos nós temos o mesmo valor. Atualmente estão falando uma coisa que eu não concordo, somos todos iguais. Não, não somos todos iguais, somos todos diferentes. Mas temos todos o mesmo valor, porque foi o valor pago na cruz do Calvário. Jesus pagou o mesmo preço por todos que o recebem da mesma forma. Então nós somos diferentes, mas somos igualados em valor, somos igualados em identidade e agora somos igualados em um processo de transformação. E se isso acontece entre igrejas, muito mais deve acontecer dentro de uma igreja local, dentro de um endereço onde se reúne a igreja de Jesus Cristo, numa placa de igreja. Eu tenho horror à placa de igreja, se placa de igreja é mais importante do que a igreja de Jesus. Placa de igreja tem que ser só para identificar o endereço, para identificar talvez um pouco da doutrina daquele lugar, para que os irmãos possam saber o que acontece naquele endereço. Mas nós fazemos parte de uma igreja só. Se dizemos que somos Jesus Cristo, fazemos parte da mesma igreja, que é uma igreja única e indivisível, que tem Cristo como fundamento e que tem Cristo como cabeça. Esta igreja não está dividida, porque esta igreja é uma igreja única, porque não há outra igreja que não seja a igreja daqueles chamados por Cristo das trevas para a sua maravilhosa luz. Então há uma identidade, há uma unidade de fé e há uma única igreja que pode ter um sotaque diferente, que pode ter alguma prática diferente, mas se é Cristo que nos une, nós somos todos irmãos. E é uma única igreja. Então a igreja de Jesus não está dividida. E a única igreja verdadeira é a igreja que tem Cristo Jesus como cabeça dela, porque igrejas que têm homem como cabeça são qualquer outra coisa que não a igreja de Jesus. Amém? Então, a palavra unidade, ela é uma palavra poderosa.
Nós estávamos meditando sobre isso nessa semana em casa. Foi uma parte do que nós compartilhamos ontem com outro viés, mas era impossível tratar desse assunto e não trazer para cá. Porque a unidade pressupõe que cada um de nós esteja pronto para abrir mão de algumas coisas que crê, em favor de andar junto com alguém que pode ser um pouco diferente do que você, mesmo dentro do mesmo ambiente. E não há unidade possível que não seja pela palavra. Porque a palavra vai nos apontar qual é o absoluto, e diante de um absoluto eu posso negociar ou flexibilizar alguma coisa que está em mim que eu preciso de mudança. E se o Senhor nos diz que nós devemos andar em unidade, é porque isto é uma ordem, e é porque isto é um convite, e é porque Ele tem uma provisão para você e eu andarmos em unidade. Por que andar em unidade é tão importante? Eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja, marca aí se você quiser, não é o texto que eu vou ler agora, mas Gênesis 11, nós temos o relato da Torre de Babel. E a Torre de Babel foi um dos momentos de maior densidade de trevas na história da humanidade. Porque naquele lugar, naquela reunião, naquele momento, toda a humanidade estava reunida debaixo de um líder maligno chamado Nimrod. E Nimrod, ele se propôs a edificar uma torre que iria tocar no céu, e a torre de Nimrod, o propósito dele era entrar dimensionalmente na presença de Deus, era uma afronta a Deus, e ele estava com um projeto já em curso acontecendo. E então, aquela unidade daquelas pessoas em torno desse propósito de Nimrod fez com que Deus descesse à terra para ver o que estava acontecendo. Você acha que Deus precisa vir aqui na terra para saber o que está acontecendo? Deus sabe o que acontece no universo, do alto sublime trono onde Ele está. Ele sabe todas essas coisas, mas aqui é uma figura de linguagem adotada. O Senhor desceu para ver o que estava acontecendo, para intervir naquilo que estava em curso. E é interessante, a gente pensa quando está acontecendo uma coisa tremendamente maligna como aquele lugar, então os homens eles estavam em unidade por uma só língua, por um só propósito. O mundo espiritual, com certeza as trevas estavam todas reunidas naquele projeto, um projeto de Satanás através de Nimrod. E o que acontece? A gente imagina que Deus vai mandar o exército celestial, e eles vão jogar raios, e eles vão gritar, e eles vão fazer uma guerra de espadas espirituais, e o Senhor vai vencer. Não, o Senhor chegou, olhou, falou, confunde línguas. Acabou o projeto. O Senhor reina, o Senhor não precisa nem guerrear, o Senhor surpreende as trevas, o Senhor ensina a sabedoria a principados e potestades através da igreja, o Senhor se move, o Senhor dos exércitos, Ele vence guerras em que Ele nem precisa lutar. Um detalhe simples, Ele destruiu o projeto de Satanás para aquele momento. Mas uma coisa o Senhor disse, porque eles são um, e há um único propósito, isto é apenas o começo, e agora não haverá limites para tudo o que intentam fazer. Eu estou lendo Gênesis 11, versículo 6. Agora não há limites para o que eles intentem fazer, porque eles estão se movendo em unidade. Então veja que a unidade das trevas é poderosa. A unidade da humanidade influenciada pelas trevas tem poder, porque o Senhor estabeleceu a unidade como algo poderoso. No céu havia uma unidade perfeita, os anjos, arcanjos, serafins e querubins na eternidade anterior, mas Lúcifer trouxe divisão no céu. E quando Lúcifer trouxe divisão do céu, ele foi expulso daquele lugar, ele e seus anjos, 1/3 dos anjos, foram lançados para fora da presença do Senhor. E o Senhor então ele está trabalhando, está reorganizando tudo em unidade. E a unidade deveria estar presente em Adão e Eva. E Adão e Eva pecaram, e Adão e Eva quebraram a unidade com o Senhor. Satanás vem trabalhando contra a unidade debaixo da estrutura da sabedoria do Senhor, e o Senhor vem trabalhando para reunir os que são seus. O Senhor está reunindo, buscando reunir aqueles que são seus filhos debaixo de Jesus Cristo, o cabeça. Então a unidade, ela não tem limites quando ela é plena. E se a unidade das trevas, ela é poderosa, o que dirá a unidade dos filhos da luz? O que dirá a unidade que o Senhor quer estabelecer na igreja? E é por isso que eu fico angustiado quando eu vejo muitos irmãos falando que a igreja de Jesus está dividida. A igreja de Jesus não está dividida. Nós podemos ter pessoas praticantes da religião evangélica divididas e muitas pessoas reunidas em denominações evangélicas. Essas pessoas podem estar divididas porque elas estão querendo criar impérios pessoais, porque elas estão interessadas em benefícios pessoais, mas a igreja de Jesus ela é uma só, porque só há uma igreja debaixo de Jesus Cristo, cabeça, e essa igreja se move em unidade, e o que nós precisamos é ter a revelação de quem nós somos e de qual é o propósito de Deus para cada um de nós, porque se nós então nos movermos em unidade,
unidade e nós rejeitarmos essa questão extradenominacional que nos paralisa, o Senhor poderá fazer coisas poderosas através de cada um de nós. Nós fizemos aquele movimento com os nossos irmãos da igreja presbiteriana. E eles vieram aqui e nós adoramos juntos e cantamos juntos e oramos juntos na praça. E ontem começou um outro projeto com o pastor da igreja presbiteriana independente lá de Carapicuíba. Nós vamos fazer uma coisa parecida aqui, ele vai trazer toda a igreja um domingo de manhã aqui, e nós vamos orar juntos, vamos adorar juntos, e com certeza quando acabar nós vamos orar na praça juntos, em nome de Jesus, porque ali é um lugar profético. E sabe que é uma bênção de ser uma igreja não denominacional, como nós podemos ser aqui no Ministério Cristão Alfa e Ômega? É que eu não tenho problema nenhum com denominação nenhuma para fazer qualquer coisa, com quem quer que seja que o Senhor nos mova a fazer, como irmãos em Cristo, em nome de Jesus. E essa liberdade, ela é profética. Se nós estamos mais interessados em promover o nome da igreja do que de promover o nome de Jesus, alguma coisa está muito errada. Se nós não estamos preocupados se alguém vai passar daqui para lá ou de lá para cá, desde que esteja na igreja, louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho problema que algum dia Deus leve alguém para um outro ministério. Eu tenho problema se um dia alguém sair da igreja para ir para o desvio. Aí não. Mas se vai para outro lugar que Deus está chamando, louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja é a mesma, só mudou de endereço. Mas nós precisamos entender o que nós podemos fazer em unidade. Alguns textos que nós lemos ontem, ou que nós não lemos ontem, tem muito a ver com a gente aqui. Tem muito a ver com o tempo que nós vivemos. E eu quero muito aproveitar esse tempo que nós estamos ainda lançando os fundamentos aqui do ministério. Eu quero colocar alguns princípios na sua mente, para que você receba e para que faça parte de quem você é e de quem nós somos, à medida que o Senhor nos dá crescimento espiritual e alcance em outras pessoas para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Há um princípio que eu gosto de falar, e vocês já viram a gente falando muito sobre isso, quando a gente fala sobre casais e sobre família. A família é uma célula da igreja local. Então eu posso pensar que a gente tem a família, todos os membros de uma família que se convertem, é um nível que a gente tem de unidade e de comunhão dentro da igreja local. Depois nós vamos ter, por exemplo, no nosso caso, os nossos pequenos grupos ou as nossas células como grupos de afinidade de pessoas que fazem parte do ministério e que não necessariamente são da mesma família de sangue, mas são da mesma família espiritual e estamos reunidos na mesma casa espiritual, se eu chamar assim, a igreja local, amém? E aí nós temos a nossa igreja local aqui. Esses níveis de unidade, esses princípios de unidade, eles são poderosos à medida que nós entendemos quem nós somos e como nós podemos e devemos nos mover um com o outro. Por que é tão importante congregar? Porque quando nós congregamos, nós declaramos que fazemos parte. Quando estamos dois reunidos em nome do Senhor, ali o Senhor está. Ele promoveu isso, ele prometeu isso no Evangelho de Mateus. Então o Senhor Jesus, ele disse que quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu. Isso acontece só na igreja? Não. Isso acontece em qualquer lugar. Isso acontece na sua casa, quando você e seu marido, ou você e seu filho, ou você e seu irmão, ou você e seu pai, quando vocês estão reunidos lá e agora falam, não, agora nós não estamos aqui como família, vamos orar. Agora nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, o Senhor Jesus está na casa. Uma família que ora, um marido e uma esposa que oram, no momento em que eles oram, Jesus está na casa. Ele não diz que ele estaria na igreja, ele diz que ele estaria na reunião em nome de Jesus. Se nós como casa e como famílias entendermos o poder da oração em concordância na nossa casa, o poder da presença de Jesus no nosso lar, muitas coisas vão mudar. Se nós entendermos o poder de orar pelos nossos filhos dentro de casa, em nome de Jesus, nós não entendemos o quanto Deus pode guardá-los e protegê-los muito mais do que as noites que você fica sem sono sabendo se ele vai voltar para casa ou não. O poder do nome de Jesus se manifesta na unidade, mas o diabo ele tem trabalhado para que isso não aconteça. Por quê? Porque na hora de orar tem a novela, na hora de orar tem o jornal da noite, na hora de orar tem o filme. Na hora de orar, agora já estamos cansados, é hora de dormir. E tudo é mais importante do que a oração. Tudo entra na casa, entra no lar para bombardear de todas as maneiras, porque se tem alguém que entende o poder da unidade é Satanás, porque ele sabe o que ele perdeu em Babel. E ele sabe o poder que tinha aquela unidade enquanto ele estava podendo se mover de acordo com o propósito dele anterior.
Então ele quer tirar a oração das nossas casas, ele quer tirar a oração dos casais, até o dia que o casamento quebra e ninguém sabe como é que a coisa foi, porque se não teve oração antes é muito difícil enfrentar a realidade dos nossos dias. As estatísticas de divórcio dentro da igreja estão iguaizinhas do lado de fora. Só que é pior, porque isso não podia fazer parte da nossa realidade, e eu sei muito bem o que eu estou falando. A dor do divórcio, a tragédia para os filhos, o diabo tem entrado para causar divisão nas famílias. Por quê? Abra comigo esse texto de Deuteronômio 32, de 30 a 31. E é um princípio interessante que veio quando nós tivemos como revelação para nós começamos a declarar com algo profético, e todos os casais que nos encontram, ou quando a gente senta para ministrar algum casal, a gente fala do poder desta verdade espiritual. Deuteronômio 32, 30 e 31. E a palavra diz: como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000 se a sua rocha não vendera e o Senhor não lhes entregara? O Senhor, Ele entrega pelo poder da concordância algo tremendo numa vitória espiritual. Aqui Ele está falando de guerra, aqui Ele está falando de luta, e Ele está falando que um pode perseguir 1000, mas 2 podem perseguir 10.000 quando o Senhor dá. O poder da concordância no casal pode levar o casamento e o casal a ir muito além do que um sozinho poderia estabelecer, até porque pela lógica um persegue 1000 e 2 perseguem 2000, não é assim? Matemática moderna é assim, não é verdade? Mas o Senhor está nos dizendo que há um poder na concordância, há uma bênção proposta de que um pode correr atrás de 1000 ou perseguir 1000, mas 2 podem 10.000. É uma figura profética de multiplicação do poder da concordância, como nós vimos em Babel e como nós vamos ver já na oração de Jesus. Há uma diferença espiritual na concordância, porque na concordância, inclusive, como nós vemos em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, esse é um texto que é muito usado em casamentos. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, tem um outro segredo, tem uma outra proposta, um outro tesouro como princípio que diz que se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e aí diz que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Esse texto ele estava falando um pouquinho antes, dizer o seguinte: melhor é serem 2, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor é andar junto com alguém do que estar só. E aqui ele não está falando de casamento, nós usamos muito isso no casamento, mas isso diz respeito de novo à concordância, isso diz respeito de novo ao corpo de Cristo, de você chegar na igreja e você ter alguém para andar junto, de você chegar na igreja local e fazer parte de um grupo menor, você ter um parceiro de oração, ou você estabelecer isso dentro da tua casa, porque vocês 2 vão poder resistir quando o inimigo vier, porque o cordão de 3 dobras não se parte facilmente, porque na concordância tem a revelação de que Jesus Cristo está nesse negócio. Então a vitória ela é maior, a vitória ela é possível, porque Jesus na causa, nada é impossível aos que creem. Quando Jesus está conosco, quando Ele vem, Ele faz o que nós não podemos fazer. Muitos eu já ouvi falar: ah, Deus me dê saúde, porque do resto eu corro atrás. Você já ouviu essa bobagem? Você já falou sem querer essa bobagem? Querido, querida, a gente não consegue fazer nada sem Jesus. Você não consegue correr atrás sozinho. Você pode fazer alguma coisa do tamanho do teu braço. Você pode produzir alguma coisa de curta duração. Mas você não vai fazer algo relevante para a sua vida se Jesus não for com você. Então Deus me dê saúde, me dê sabedoria, me dê graça, me dê proteção, me dê vitória, me dê entendimento, me dê pontinhos, todos os recursos que a palavra de Deus diz que o Senhor tem preparado para aqueles que nele creem, e nós possamos receber pela fé. Nós precisamos receber pela fé em nome de Jesus. Achei que eu tinha virado aqui o PDF ao contrário. O que eu falei que Jesus está no meio, para você que está anotando, é Mateus 18, 19 e 20. Então nós vimos que Jesus está no meio quando 2 concordam. Nós vimos que 2 podem perseguir 10.000. Nós vimos que há um cordão, como que um cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente. E nós vemos ainda Salmo 133, por favor, de 1 a 3. Quem é um pouco mais igrejado, que nem eu assim, vai falar de cor, não é isso? Muitos que fizeram EBD lá, quando a história era em preto e branco e mono, né? As professoras eram em preto e branco e mono. Quando eu era criança lá em Barbacena, era assim que era a escola dominical, né?
E aí tinham textos que a gente gravava, que a gente guardava, memorizava, né? Eu fui parte de uma igreja batista regular lá no Itaim. E lá tinha um ministério que visitava a igreja que chamava Memorizadores da Bíblia. Então tinha lá uns livrinhos para a gente decorar os versículos, e quando decorava os versículos eles voltavam, e tinha lá um presentinho, tinha um estímulo, né? E tinha a prova de falar os versículos, tem um monte de versículos, né? Então muitos dos versículos que eu ainda sei de cor até hoje, em especial eu lembro muitos de João, eu aprendi naquele momento, garoto ainda. É por isso que o Senhor diz para a gente que os pais devem inculcar na cabeça dos seus filhos a sua palavra. É por isso que os pais devem marcar a vida dos filhos com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, porque quando crescerem, eles não se desviarão dele. Isso se aplica a qualquer coisa na vida, não só a palavra. É por isso que temos que tomar muito cuidado com os nossos pequenos, porque as marcas que eles recebem nessa primeira etapa, esse primeiro ciclo de 7 anos da vida, vão determinar muita coisa na vida de uma pessoa. E é por isso que Jesus nos dá o novo nascimento. Porque senão seria impossível transformar coisas que recebemos na infância. Muitos de nós temos dores, temos traumas, temos coisas que nos aconteceram, que nós queremos ser livrados. E é possível ser livrados pelo poder do nome de Jesus, por um novo nascimento, por entender uma nova identidade. Mas esse texto de Salmo 133, ele diz: ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque é ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Existem dimensões de bênção que o Senhor derrama somente na unidade, somente na concordância e somente na reunião dos irmãos. Se tem 2 reunidos é muito bom, 10 é mais. Se tem 10 reunidos é muito bom, 20 é mais. Se tem 20 reunidos muito bom, 50 é mais. Se tem 80 reunidos, melhor. Então, quanto mais ajuntamento em concordância tiver, mais poder do Espírito Santo pode ser liberado. Aquele dia que eu falei do Templo de Salomão, estava todo mundo lá. Estava todo mundo imbuído de adorar a Deus pelo templo que tinha ficado pronto. Estava todo mundo dedicado a buscar a presença do Senhor. Estava todo mundo declarando que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E o que aconteceu naquele lugar e naquele dia foi que a glória do Senhor veio naquele lugar. A glória do Senhor foi derramada. Mais ou menos guardadas as proporções, de uma maneira muito maior e mais poderosa, o que aconteceu com os nossos 120 irmãos no começo da igreja, não é isso? Estavam 120 reunidos ali, estavam juntos perseverando em oração por 10 dias, sem sair daquele lugar. E aí o Espírito Santo veio naquele lugar, e o Espírito Santo foi derramado naquele lugar, e tudo foi transformado na vida deles, e na verdade na história do que nós somos hoje como igreja, naquele ajuntamento, naquela reunião de 120 jovens, de 120 irmãos de todas as idades. Mas veja que interessante, Jesus, ele disse, através da boca de Paulo, e Paulo que nos revela que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu para 500 irmãos. Não é isso? Ele fala que apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, os quais a maioria vive até hoje e não poucos dormem. Ou seja, quando Paulo escreveu isso depois de Pentecostes, daqueles 500, muitos ou alguns já tinham morrido. Mas 500 Jesus visitou, 500 Jesus falou: perseverem em Jerusalém. Eu não posso dizer que é assim, mas eu posso dizer que eu tenho a impressão que aquele grupo de 120 podia ter 500. Porque a todos Jesus apareceu. Jesus não faz acepção de pessoas. Talvez alguns deles tiveram um compromisso mais importante para fazer do que está no derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Eu não posso afirmar que é assim, mas eu posso pensar que é assim. Porque eu já vi muitas vezes que teve reunião em que teve uma tremenda manifestação do poder de Deus. E algumas pessoas perderam, não estavam lá. Porque tinha alguma coisa mais importante para fazer. Ontem foi um desses dias, né? Ontem foi um desses dias. O Senhor quer fazer coisas quando nós estamos reunidos, querido, querida. Se você tem expectativa que Deus faça alguma coisa quando estamos reunidos, não perca. Faça parte. Não chegue atrasado, porque tem coisas que Deus faz 10h30. Deus tem prazer na pontualidade, Deus faz as coisas, Deus não atrasa, Deus não adianta, Deus é um Deus de datas precisas, cirúrgicas. O dia que Ele vai fazer alguma coisa, Ele faz na hora. Ele não chega atrasado, nós é que não entendemos a agenda dele. Mas veja, ali na união dos irmãos é que o Senhor ordena a sua bênção
para sempre. Agora, falei um pouco sobre isso na ministração no fim do louvor, porque isso está queimando no meu coração, de que na oração que Jesus fez em João 17, abra por favor aí, a oração que é chamada, naqueles subtítulos que colocam na maioria das Bíblias, é a oração sacerdotal de Jesus. A oração sacerdotal de Jesus, ela diz respeito àquilo que o Senhor Jesus estava pensando e ministrando, como um sacerdote que vai ministrar um sacrifício, só que ele era o próprio sacrifício. Jesus estava preparando o próprio sacrifício, ele estava se preparando para se entregar a Deus. Muito se discute, perdão, se quem matou Jesus foram os judeus, ou se quem matou Jesus foram os romanos. E eu sempre digo que, na verdade, ninguém matou Jesus, porque ninguém tinha poder para matar Jesus. Eu crio aquele neologismo que Jesus, ele se morreu. Jesus, ele espontaneamente deu a sua própria vida. Ele diz, ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente. Então ninguém matou Jesus, Jesus se entregou. E sim, os algozes eram os romanos, os que os condenaram eram os judeus, eles estavam ali envolvidos naquele processo, mas ninguém poderia matar Jesus. Jesus entregou a sua vida e ele fez isso por amor a nós. E isso é tão gritante, tão escandaloso, que nós vemos isso registrado e expresso neste pedaço desta oração. Vale a pena você ler o capítulo inteiro para entender o momento de Jesus, o que ele pensava, o que ele estava vivendo, o que ele estava sentindo. Se é que Jesus significa realmente alguma coisa para você, você tem que conhecer esse texto. Você tem que conhecer o coração dele naquele lugar. Você tem que entender o que ele estava fazendo pouco antes de ir para a cruz. Até porque tem uma revelação aqui que alguns de vocês já ouviram, outros não. É que Jesus, antes de ir para a cruz, ele viu você e ele orou por você. Você sabia disso? Veja o texto. Versículo 20 do capítulo 17. Jesus diz, não rogo somente por estes. Ele estava orando pelos discípulos, ele estava falando sobre Judas, ele estava falando sobre tudo que tinha acontecido. Aí ele fala, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Você creu em Jesus pela palavra? Nós estamos depois de Jesus. Ele já morreu, ressuscitou, foi ao céu. Estamos nós aqui no futuro. Jesus orou por você. Eu vou falar de novo. Jesus orou por você. O bispo que fez nosso casamento, às vezes ele falava alguma coisa na mensagem, que ele falava e não acontecia nada, ele falava, gente, quando eu estava preparando essa palavra, eu imaginava que nesse horário ia estar todo mundo gritando, jogando as cadeiras para cima e dando glória a Deus, porque é impossível falar uma verdade dessa e você não entender e não receber. Entenda, Jesus, antes de ir para a cruz, ele viu você. E sabe o que ele falou a seu respeito? Eu vou para a cruz por essa pessoa, porque vale a pena. Jesus podia não ter ido. Jesus podia ter desistido. Jesus podia falar, pai, é o seguinte, vamos fazer uma coisa, vamos acabar com isso aqui, destrói tudo, vamos fazer um sistema novo, vamos começar do zero. Vamos buscar outras pessoas, né? Deus falou isso para Moisés, não falou? Eu vou destruir o povo, fazer um outro povo a partir de ti, não falou para Moisés? E Moisés falou, não faça isso, Senhor. Esse é um pensamento que pode fazer parte do céu. Eu estou hipotetizando, claro, Deus mandou registrar, ele nunca pensou em fazer isso literalmente. Mas imagina Jesus na cruz. Os soldados romanos zombando de Jesus. Um ladrão de cada lado. E ainda tem um ladrão do lado dele que fala, é isso mesmo, se você é quem você disse que você é, desce daqui e leva a gente também, vamos embora. Mas o outro que estava do lado falou, você nem ao menos teme a Deus, estando debaixo da mesma condenação? Nós estamos aqui porque nós merecemos, porque os nossos atos nos condenaram, mas esse nenhum mal fez. Lembra-te, Senhor, de mim, quando vieres ou quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele, hoje, você vai estar comigo no paraíso. Imagina aquela situação daquele ladrão que morreu do lado de Jesus. Ele viu o outro ser salvo e ele não quis Jesus. Ele no inferno, ele vai lembrar sempre da rejeição que ele fez na último suspiro da sua vida. A salvação do lado. E ele não quis. Agora imagina Jesus naquela hora. Eu sei que não acontece com você, mas eventualmente quando eu estou no trânsito,
e alguém me fecha de uma maneira completamente desajeitada, eu quero que caia às vezes fogo do céu sobre a cabeça daquele motorista. Eu não falo isso. Eu posso reconhecer que às vezes eu penso isso. Uma situação confortável, estou no meu carro, o cara fechou o carro, trânsito. Eu já mudei muito, a minha mulher ora por isso todos os dias, eu estou muito mais convertido no trânsito, glória a Deus. Mas você já sofreu alguma injustiça na sua vida? Puxa vida, alguém foi honesto aqui, né? Já fizeram algo que foi injusto com você? Já tomaram de você o que não era justo? Já te irritaram no último assim? Glória a Deus. É verdade. Mas imagina Jesus. Todo poder, toda autoridade. O Pai olhando do céu aquela situação em que o Filho está na cruz. Jesus nos diz que o Pai virou o rosto do que estava acontecendo na cruz. Jesus levando sobre si todos os seus e os meus pecados, injustamente. Jesus ferido, Jesus humilhado, Jesus agredido, um ladrão do lado dele, zombando dele, os soldados romanos zombando dele, a multidão meneando a cabeça, os discípulos abandonaram Jesus, ele ficou só na cruz. Por muito menos você falava o seguinte: desce fogo do céu aqui, porque isso aqui é uma injustiça. Não é isso? Ele ficou. Ele ficou, e a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Antes de ir para a cruz, ele manda João registrar pelo Espírito Santo: não rogo somente por esses que estão aqui hoje, mas também por aqueles que vierem a crer em mim pela tua palavra. Ele estava falando o seguinte: quando ele foi para a cruz, você estava na memória dele, você estava nos pensamentos dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E o que ele diz então? Por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, o que Jesus espera de nós é que nós sejamos um entre nós, um com Ele e o Pai, para que o mundo creia. Aí nós dizemos o seguinte: eu quero evangelizar. Eu quero alcançar pessoas para Jesus. Eu quero ir. Mas com esse cara não, fica você, eu vou no outro grupo de evangelismo, porque esse aqui não dá. Esse irmão aqui da igreja eu não consigo sentar perto do louvor, porque ele me irrita. Ele canta alto, ele canta baixo, ele não ora, ele ora, ele não lê a Bíblia, ele lê demais, ele chega atrasado, ele chega na hora, ele chega antes, ele... Se coisas ridículas assim quebram a nossa comunhão, como é que o mundo vai crer que Jesus foi enviado para trazer salvação? Como é que eu vou atender a oração que Jesus fez antes de ir para a cruz em meu lugar? João 3,16, 17, 18 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É isso que Jesus tinha em mente quando ele falou: para que creiam que tu me enviaste. A fé só vai ser estabelecida pela pregação do Evangelho. E é claro que apesar das nossas divisões, o Evangelho está sendo pregado e muita gente se converte, mas se nós andássemos mais em unidade, eu creio que nós teríamos muito mais poder e seríamos muito mais eficientes na manifestação e pregação do Evangelho. Então eu sei o seguinte: eu não consigo falar com todas as pessoas, com todas as igrejas, cada pastor vai falar aquilo que Deus pôs no seu coração, mas você que está aqui comigo, quero dizer o seguinte: se nós nos movermos em unidade nesta igreja local, nós vamos alcançar todas as pessoas que o Senhor tem para nós alcançarmos, para que venham conhecer a Cristo através das nossas vidas, para a glória dele, em nome de Jesus. Você entende isso? Mas para isso ser possível, muitos de nós temos talvez que nos reconciliar, e é isso que eu quero trazer aqui para você, para fechar essa ministração. Romanos 5, 10 e 11, por favor, abra a sua Bíblia.
Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Romanos 5, 10 e 11 nós lemos: porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então Deus nos reconciliou consigo mesmo em Jesus Cristo. Este ato de reconciliação é da parte de Deus em nós, através de Jesus. Avança um pouquinho, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 21, é o último versículo que nós vamos ler nessa manhã. 2 Coríntios capítulo 5, de 18 a 21. E nós lemos: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, é o que Paulo mesmo repete, mas ele agora acrescenta: e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele, o Pai, fez Jesus pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja, nós temos que pregar a reconciliação com Deus. Para pregar a reconciliação com Deus, antes nós temos que ser reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, não é isso? Não temos autoridade espiritual se não estamos em Cristo. Mas se temos autoridade espiritual porque estamos em Cristo, da mesma maneira que nós nos relacionamos com Ele, nós vamos nos relacionar com quem está ao nosso lado. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se alguém não ama o Pai, se alguém não ama o seu irmão, o amor do Pai não está nele. Não há unidade sem haver reconciliação. Não há unidade se não caminhamos juntos. Não há unidade se nós não apenas declaramos que cremos ou queremos, mas vivemos o que precisamos viver. A minha questão é muito simples. Tem algum irmão que te aflige? Tem algum irmão que te ofendeu? Tem algum irmão que te prejudicou? Tem algum irmão que te frustrou e não fez exatamente o que você esperou que ele devia fazer? Nós precisamos nos reconciliar uns com os outros. É impossível numa igreja local desse tamanho que nós não andemos em unidade. Não é possível que num grupo como esse nós tenhamos qualquer coisa que nos dê desconforto com nossos irmãos. Não quer dizer que vai ser todo mundo amigo de levar para casa para comer pizza. Jesus ele tinha níveis de afinidade. Jesus ele tinha João como o discípulo amado. Aí ele tinha Pedro, André, Tiago e João. Aí ele tinha os 12. Aí ele tinha os 70. Aí ele tinha os 500. E aí tinha a multidão. Jesus também tinha níveis de afinidade diferentes com as pessoas, e não tem nada errado de você ter alguém na igreja que é mais querido teu, e outro que é tão querido quanto, e outro que não é tão querido assim, não tem problema nenhum. O que não pode ter alguém que você não suporte, o que não pode ter alguém que você não convive, o que não pode ter alguém que você não ame, o que não pode ter alguém que você não considere seu irmão, o que não pode ter alguém que você considere alguma coisa não resolvida como... Põe de lado. Porque na nossa unidade, o Espírito Santo de Deus vai promover poder. E em havendo poder em nosso meio, o nosso testemunho será mais poderoso. E em estabelecendo essa verdade em nós, através de nós, nós vamos alcançar as pessoas que o Senhor tem para que nós alcancemos em nome de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Se não for para isso, a gente fecha a igreja e vai para casa. Se não for para alcançar o perdido, não tem função o endereço da igreja local. É claro que Deus vai promover crescimento, é claro que Deus vai promover transformação, é claro que vai haver comunhão, nós vamos tomar ceia juntos, adorar juntos, vamos envolver em projetos sociais juntos, como temos feito. É claro que tudo isso sim, mas se não for para alcançar o perdido, não tem razão de ser. E se tem algo que te paralisa e te bloqueia, você precisa resolver isso, porque isso afeta o todo. E você que é de outra igreja, que está aqui conosco, essa palavra também é para você. Nossa porta estendida em Tietê está lá da mesma maneira. Como que é a sua relação com as pessoas
ao redor. Quando a gente empresta o ouvido para alguém falar mal de outra pessoa, nós estamos sendo cúmplices. Você tem um problema, vai lá e fala com o teu irmão, não é comigo esse assunto. Vamos orar aqui então para você ir lá acertar com ele, em nome de Jesus. Assim nós vamos nos mover em um caminho de unidade, sem limites e sem precedentes, para a glória do Senhor. Se nós andarmos como igreja local, desta forma, o Senhor vai nos permitir alcançar todas as pessoas que Ele tem, para que nós alcancemos para Cristo. Isso faz sentido para você? Isso faz parte da tua vida?